Bom, gente, boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais um programa, o Jacast. Hoje a gente está com um estúdio um pouquinho diferente, porque o nosso convidado, ele não veio de forma presencial aqui, ele é lá de São Paulo, e nos deu a honra de falar um pouquinho sobre uma temática que é muito importante, né, que é sobre a profecia. E eu gostaria de ceder a palavra ao nosso pastor Gutierrez, para ele fazer um pouquinho a sua apresentação antes da gente adentrar a temática. Gutierrez, seja bem-vindo. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar fazendo esse bate-papo aqui, essa live, falando um pouco sobre profecia, que é algo muito importante para nós, cristãos pentecostais. Isso aí, Rodrigo. A paz do Senhor a todos vocês aí de Feira de Santana. Estive aí ano passado, foi ano retrasado, agora eu não lembro. Mas, Retrasado, sim. ano retrasado, né? Mas foi uma benção estar aí com vocês. É, então, eu tenho trabalhado nessa temática pentecostal já há bastante tempo. Eu comecei lá atrás, ainda com um blog, em 2007. E lá em Sim, 2007 eu comecei a escrever sobre teologia pentecostal. Eu tinha 17 anos ainda na época. Eu estava para completar 18. E, e eu sempre gostei dessa temática porque eu sempre tive curiosidade de entender o porquê que eu, como assembleano, tinha uma doutrina diferente dos irmãos batistas, sim, sim, presbiterianos. Eu tinha essa curiosidade. E ali, quando eu já tinha 12, 13 anos, eu já buscava material sobre isso. E lá em 2006, um ano antes de eu abrir o blog, eh, teve o centenário da Rua Azusa. sim, Então, a Rua Azusa que começou em 1906, em 2006 teve essa comemoração dos 100 anos, e saiu muito material. Saiu uma revista de escola dominical sobre esse assunto, saiu uma série de artigos. A Assembleia de Deus dos Estados Unidos fez um site especial sobre o avivamento da Rua Azusa, tinha muito material histórico nesse site, muito material doutrinário. Então ali para mim foi quase que uma faculdade, assim, uma pós-graduação em teologia pentecostal, porque eu pude, em 2006, mergulhar bastante nesse assunto. E aí, com o tempo, graças a Deus, isso acabou virando projetos de livros. sim. Meu primeiro livro foi em 2018, pela CPAD, que foi Revestido de Poder, e foi o primeiro nessa temática, Espírito à Palavra também pela CPAD, e depois eu fui lançando por outras editoras também nessa temática, né? A própria Thomas Nelson publicou mais 3 livros meus na temática de pentecostalismo, incluindo esse que você tem aí em mãos, né? Como entender o dom da profecia hoje, que é o meu mais recente livro até então, né? Que agora em abril vai sair mais um, Já são quantos no total, né? mas fora dessa temática. Eu 8 já tenho livros. oito livros. Desses 8 livros são 7, não, são 6 livros nessa. Seis? Dos 8 são 6 livros nessa temática de Sim. pentecostalismo. É algo que é extremamente importante e, assim, muitas vezes a Seis gente... não, 5, desculpa. Sim. Muitas vezes a gente não tem conhecimento, assim, tanto acesso a materiais como a gente vê de outros irmãos, né? Por exemplo, os irmãos reformados, a gente consegue compreender que há uma gama de produções ali e que a gente tem acesso e da nossa teologia em si a gente vê que não é algo muito difundido, é algo que ainda caminha, infelizmente, a passos um pouquinho lentos, né? Mas é um É, grande avanço que a gente tem visto, né? E pela misericórdia de Deus, você tem sido um expoente aí também no nosso meio para estar trazendo aí mais esclarecimentos sobre o tema, né? graças a Deus. Mas assim, tem alguns motivos históricos por que a gente está um pouquinho atrasado, né? Sim, Nessa. Se a gente pensar teologia reformada, ela já tem 500 anos, pelo menos. sim, sim, E a teologia pentecostal, ou pentecostalismo como movimento, tem cento e poucos anos. Então, é natural que a gente, de alguma forma, esteja atrasado nesse processo, né? Tem outro ponto também, que os reformados, eles sempre tiveram uma gama muito ampla de assuntos. Eles não tratam só sobre a doutrina da salvação, por exemplo. sim, Eles
normalmente escrevem teologias sistemáticas, escrevem bastante sobre diversos temas, até mesmo arte, cultura. Então tem teologia reformada acaba sendo muito ampla. A Sim, sim, teologia pentecostal, ela está começando a ficar mais ampla, abordando assuntos além de questão de batismo, de dons, de profecia. Está começando isso agora, mas isso é um processo que leva tempo, né? Então é natural que a gente até tenha acesso a mais materiais. E tem um outro fator, né? Os reformados, especialmente dessa vertente que tem no Brasil, eles são muito bons de propaganda. Então, eles sim, sim, sabem se vender. sim. Isso a gente ainda não tem muito. Por exemplo, um autor está divulgando outro. No meio pentecostal, Verdade. isso é meio tímido ainda. O meio reformado se divulga muito, né? Eles falam muito de si. Então, isso acaba dando Sim. uma impressão Então, o alcance, de acaba tendo um alcance maior por maior conta por disso, né? isso. São igrejas menores, mas que na internet, com a divulgação de materiais, de livros, de vídeos no YouTube. Eu lembro eu mesmo, adolescente, buscando material na internet, só tinha site calvinista e vídeo. Os primeiros vídeos no YouTube Sim, eram vídeos do Voltemos ao Evangelho, eram vídeos do Paul sim, sim, Washer, né? Eram vídeos assim reformados. Mérito deles, eles fizeram o dever de casa, a gente não sim, fez. E a gente agora com está correndo certeza. atrás. Graças a Deus que houve esse despertamento aí nos últimos anos. Pronto, é isso aí. Então vamos lá, né? Inclusive, esse tema de profecia é algo que a gente já vai entrar, né, nessa discussão, né? Mas ainda nesse contexto introdutório aqui, é algo que tem sido motivo de debates, tanto com os irmãos reformados, né? Que eles enxergam o dom de profecia de uma forma um pouco diferente da nossa, como até dentro do ambiente pentecostal, juntamente com o movimento neopentecostal, né? Que a gente Uhum. compreende um pouquinho que há uma certa distinção. Mas vamos lá, vamos adentrar nossa pauta aí, para que a gente possa discorrer mais sobre o assunto. Bom, para quem está nos acompanhando aí, como de costume, eu sempre convido você a abrir a sua Bíblia. E neste episódio de hoje, o texto base foi extraído da carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 13, e diz assim a palavra do Senhor. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Gutierrez, quando a gente observa esse texto aqui, escrito por Paulo, a gente consegue inferir, né, e concluir que ele está falando aqui sobre os dons ministeriais, né, e ele fala que esses dons ministeriais possuem um papel importante, que é a edificação e o aperfeiçoamento da igreja. Então, ele fala sobre apóstolos, sobre profetas, evangelistas, pastores e mestres. Há uma discussão, né, se pastores e mestres seriam dons distintos ou não. Alguns acreditam que é um dom que o dom do ensino, né, o dom de mestre, está associado ao dom do pastoreio, mas não é a tônica de hoje, né? Mas em se tratando do dom de profecia em si, qual é o papel, qual é o diferencial do dom de profecia para a edificação da Igreja de Cristo? O que é que a gente pode conseguir diferenciar da profecia dos outros dons? Perfeito. Olha, a teologia pentecostal faz uma diferença entre dom de profecia e dom de profeta, né? Sim, Ou o dom de ser profeta, né? De alguma forma, esse dom ministerial, ele, ele é algo à parte, né? Em que sentido? A profecia nada mais é do que uma palavra impulsionada pelo Espírito Santo, que não é planejada por quem está falando, ela vem de um impulso, né? Ela vem de uma vontade de trazer essa palavra de maneira sobrenatural, né? E Paulo deixa claro que essa palavra normalmente é propositiva, porque ela edifica,
ela consola e ela encoraja. Esses são os objetivos da profecia. Normalmente envolve alguma revelação sobre alguma situação específica que a pessoa está passando, né? E quem está sendo usado é uma pessoa que não sabe daquela situação e aquilo acaba servindo de consolo para quem está ouvindo. Então, esse é um ponto. A profecia basicamente é isso. Não é muito difícil de entender a dinâmica dela. Só que o profeta já é uma outra coisa. Dentro desse quadro que Paulo fala dos ministérios, Sim, o profeta ele está ligado a uma espécie de pregador. Eu quero explicar isso direitinho porque os reformados dizem que profecia e pregação são a mesma coisa na sim. Bíblia. E não É a são. proclamação, né? É, Para eles. A proclamação é a é mesma coisa que profecia. Não profecia. é. É muito claro, até pelo uso de palavras, de verbos diferentes que Paulo usa no grego. Proclamação é uma coisa, o querigma é uma coisa, outra coisa completamente é a profecia. A proclamação, ela é normalmente planejada, a pessoa já pensou no que vai ser falado, né? Ou mesmo que não tenha pensado, é fruto da experiência, é fruto da leitura, é fruto daquilo que ela já ouviu, né? Do É conhecimento. do conhecimento, do cognitivo, né? Diferente Sim. da profecia que vem de maneira espontânea. A espontaneidade é muito importante para a profecia. Isso não quer dizer que a profecia seja mais importante do que a proclamação, não é. Mas ela tem uma natureza completamente diferente do sermão. Só que o ofício do profeta, ou melhor, o ministério do profeta, já esse sim está ligado à pregação. Então, se você pega ali, talvez a figura mais emblemática disso na Bíblia seja Apolo, tá? É, e por quê? Porque Apolo, ele tem os dois. Ele é um profeta com dom de profecia, tá? Então, se você pega, desculpa, eu estou confundido, Apolo não, Ágabo, Sim. é um profeta com dom de profecia. É alguém que desempenha o ministério da palavra, da pregação, ao mesmo tempo que também é usado em profecia, tá? O apóstolo Paulo, ele foi usado também em profecia, ele também foi usado no ministério da pregação. De alguma forma, também Paulo, ele foi um profeta, nesse sentido, e tinha o dom de profecia. Embora sejam coisas diferentes, muitas vezes eles caminham juntos. Muitas vezes quem é profeta, quem é pregador, é muito usado em profecia, tá? Então, eu só quero deixar de maneira didática aqui a diferença, mas não quer dizer que por ser diferente, essas coisas caminham totalmente separadas. É muito comum, especialmente para quem tem ministério de pregação, uma experiência de, eu estou pregando, Sim. e vem uma palavra que eu não planejei no meu sermão, e aquela palavra, às vezes, alguém vem contar para você depois, olha, aquilo que você falou, tal frase se encaixou perfeitamente numa situação que eu estava passando. Então, às vezes, a profecia, ela não precisa vir com aquela cara de profecia. Eu Sim. falo assim, chega lá o profeta, né? Assim diz o Senhor, não sei o que e tal. Não, às vezes a profecia, ela vai ocorrer numa pregação. E até quem está falando nem percebe que está Está profetizando. profetizando. Entendi. Então, isso é bastante comum. Tem até uma história famosa do Charles Spurgeon, tem um episódio que ele pregou e a pregação dele toda foi para um rapaz que se converteu naquele culto, e esse rapaz chega para o Spurgeon dizendo, você contou a minha vida na pregação. Então, assim, veja, mesmo o Spurgeon não era continuista, ainda não havia esse debate, né, na época do Sim, sim. Spurgeon, mas é claro, ele era de uma tradição que a gente pode dizer de uma tradição sensacionista, mas ainda assim havia ali profecia naquele meio. Então, assim, a profecia tem esse caráter espontâneo, pode ocorrer com qualquer crente, não é preciso que ele seja pregador para isso, né? Mas o ofício do profeta está ligado à mensagem, tá? Então, às vezes é confuso isso, assim, as pessoas Sim. confundem, mas eu acho que ficou claro, né? Então, são duas coisas diferentes. Agora, o que que é o profeta, né? O profeta é alguém que vai falar em nome de Deus. Então, assim, ele pode ser usado no dom de profecia ou não.
Mas o mais importante é que ele vai ter algum tipo de mensagem urgente, enérgica. Ele vai ser uma pessoa de literalmente energizar o povo de Deus, seja no sentido de encorajamento, ou seja no sentido de exortação, no sentido de advertência, né? Sim, Então, isso a gente lembra as figuras dos profetas do Antigo Testamento. Tem um conceito que eu gosto muito de um biblista judeu, que ele fala que o profeta é um homem de paixões, é um homem intenso, um homem apaixonado, né? Então é diferente do mestre. O mestre é mais reflexivo, o mestre é mais racional, mais abstrato, e o profeta é aquele que ele é tão intenso, tão apaixonado com aquilo que ele fala, que ele até teatraliza. Por exemplo, o caso de Oséias, né? Ele sim, vivencia a história do povo de Deus, Israel como uma nação adúltera, e ele casa com uma adúltera. Então a própria vida dele é uma mensagem, né? É um sim. teatro da situação do que o Israel estava vivendo. Então, de maneira geral, eu posso dizer o seguinte: olha, o dom de profecia, ele ocorre com profetas ou não profetas, né? Mas o dom de profeta é um dom que está muito ligado ao ministério da palavra, que a gente costuma chamar, fulano tem um dom da pregação. Sim. Então, o dom de mestre, ele viria, então, de algo mais, como você falou, reflexivo, algo mais voltado para aquilo que já foi produzido ali. E a profecia, no caso, seria algo mais inédito, a gente poderia utilizar esse termo. Não necessariamente, porque a profecia não tem o objetivo de criar doutrinas e nem de criar Sim. ideias novas, né? O objetivo da profecia sempre é servir de uma palavra de consolo, revelando muitas vezes uma situação que a pessoa, no seu interior, ela está vivenciando com dor, e alguém é usado por Deus para falar exatamente naquele sentido, né? Então, Então, seria muitas uma vezes, mensagem mais cirúrgica e exato, direcionada à pessoa, exato, personalizada, digamos assim. personalizada. E que tem um caráter sobrenatural, né? Porque muitas vezes aquela pessoa não dividiu aquilo com ninguém. Então, e Sim, Deus vai e fala. Nem sempre, aliás, na maioria das vezes, profecia não tem caráter futurista. Você vê, até na Bíblia, poucas vezes as profecias tinham caráter de falar sobre o futuro. Havia sim profecias com essa característica, sim, mas as profecias, mais do que falar sobre o futuro, ela está falando de uma situação do presente. Então, não pode falar do futuro? Pode, é claro, pode ocorrer. Mas não é, eu não diria que é a principal característica da profecia, não é o futurismo, sim. embora possa ocorrer. A principal característica é, de fato, o desvendar dos corações. Esse é o Então, lance. por exemplo, já para a gente já partir então já para o próximo ponto aqui, a profecia ela serve para a edificação da igreja no sentido de trazer uma mensagem personalizada a alguém da parte de Deus, para sanar, trazer um conforto, um consolo, uma exortação, como o apóstolo Paulo fala, para que ela possa ter um alento ali naquele contexto em que ela está vivenciando. Em se Exatamente. tratando de Antigo Testamento e Novo Testamento, você começou a fazer menção disso aí, então vamos aprofundar nessa parte. A gente observa, por exemplo, contextos, e eu achei fantástico quando você traz essa ideia de que a profecia nem sempre é futurista, porque a gente observa profetas como Jeremias, que ele profetizava tanto questões que eram presentes ali naquele contexto, né, trazendo uma mensagem de confronto para aquelas pessoas que estavam ali, né, com o intuito de promover o arrependimento, mas também ele trazia a profecia do juízo iminente, ou seja, de algo que viria lá na frente. Uhum. E a gente tem profetas messiânicos, como Isaías, por exemplo, que vai Exato. profetizar coisas que só aconteceriam depois. Mas a função do profeta no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a gente
pode compreender que ela muda, ela altera? Jesus, ele falou que o último profeta foi João. Então, assim, de alguma forma, o ministério profético da antiga aliança, João foi o último profeta da antiga aliança, de alguma forma, há sim uma descontinuidade. Em que sentido? Tá? O ministério profético, ele continua em toda a história. Ele nunca deixa. Sim. Só que o propósito muda. Hum, Qual é o propósito? Por que que Jesus fala que o ministério de João se encerra? Aqueles profetas da antiga aliança, eles tinham um peso autoritativo. Em que sentido? Muitas dessas profecias, não todas, mas muitas dessas profecias se tornaram palavra de Deus escrita. Então, sim. serviram de orientação para o povo de Deus até hoje, e para a gente também, como cristão até hoje. Então, a gente lê Sim. Isaías, a gente lê Amós e tal. Então, tem esse lado. Quem é que desempenha esse papel na nova aliança? Os apóstolos. Não tinha apóstolo na antiga aliança. Então, Não. quem desempenhava esse papel na antiga aliança, de ser a voz autoritativa de Deus, eram os profetas. Na nova aliança, são os apóstolos. Então, por isso que você vai ter texto no Antigo Testamento mostrando que desafiar um profeta era desafiar o próprio Deus. Então, aquela ideia, né? Se eu toco no ungido de Deus, eu vou morrer, e tal, e tal, e tal. Sim. Aí O quando você pessoal vai para o carrega até Novo. hoje, né? Aí o pessoal tenta jogar isso para hoje, mas não. Se eu vou para o Novo Testamento, João vai dizer o seguinte: todos vós sois ungidos. Não é mais um grupo de profetas. Todos nós somos ungidos. Então, e quem era o profeta mor, assim, o grande profeta da antiga aliança? Moisés. Moisés foi o grande profeta. Por muito tempo, Moisés foi o único profeta. Então, Deus aí depois divide esse encargo profético para 70 anciãos, mas durante muito tempo Israel só teve Moisés como profeta. Então, o ministério profético nunca acabou, mas a função, o objetivo mudou. Nesse sentido, eu diria que eu posso falar, olha, tem muita coisa do Antigo Testamento que acabou nesse sentido. Tudo que envolve a construção de autoridade, mas o ministério profético, esse nunca acabou. E nem acabou, porque às vezes a gente ouve isso até em Assembleia de Deus, dizendo, o ministério profético silenciou durante 400 anos entre o O Antigo e o silêncio Novo profético, Testamento. isso. Não é verdade. Não é verdade. Diminuiu, mas nunca cessou. Há vários textos judaicos dessa época que atesta que a atividade profética continuava em Israel. Desmistificando aí, então, agora, É, né? esse Mas, assim, silêncio dos 400 anos aí sim, esse é um silêncio mito. aí. Isso aí eu cresci ouvindo isso na Assembleia de Deus, né? Do É, silêncio me- profético ali. isso a gente aprendeu com os reformados, tá? Mas isso não bate com a realidade. Sim, sim. Então vamos lá. Você fala que os objetivos proféticos no Antigo Testamento eram uns, no Novo Testamento são outros. Como é que a gente consegue distinguir isso? Como é que eu olho Pois para a é, história e consigo fazer essa separação? pois é, o profeta de hoje, que é o pregador, né? Que é esse pregador enérgico, esse pregador cheio de vida, ele não tem autoridade apostólica. Então, assim, ele não está aqui para formar novas doutrinas, ele não está aqui para estabelecer o cristianismo, porque isso tudo a gente já está nos fundamentos dos apóstolos. Sim, Então, assim, a gente segue a doutrina dos apóstolos, não é a doutrina dos profetas. sim. Então, nesse sentido, o que mudou foi isso. É a não, agora não vai ser a palavra. Relativização? É isso, do ministério profético nesse sentido. Agora, Sim, ele está debaixo de uma palavra de Deus já construída, né, que é a Bíblia, que é a palavra escrita. Quem formou o Novo Testamento foram os apóstolos. Então, assim, foi o colégio apostólico. Então, é essa palavra que regula toda a mensagem profética, seja de dom de profecia, ou seja de pregação profética. Tá? Então, os dois vão ser regulados agora pela Bíblia. Essa é a diferença.
Um foi para construir e o outro para reafirmar, digamos assim. Exatamente. Eu acho que é um bom conceito. Você sintetizou bem aí. Vamos lá. Então, você falou aí sobre a pregação enérgica, né? E aí, já passando aí para um outro ponto, eu achei interessante a capa do seu livro. E aí, eu não sei se foi ideia sua, acredito que Não, não tenha foi. sido. Não foi, não? Já Mas adianta. achei tentar focar aqui no. Tem aqui, né? Um rapaz segurando um cartazinho e está escrito: profecia não é adivinhação. E a gente tem visto hoje, Gutierrez, e aí já polêmica, né? O pessoal gosta de polêmica, então vamos adentrar nas polêmicas, né? A gente tem Aham. visto hoje, todos os dias, rapaz, eu já estou cansado já. Todo dia eu abro a rede social aqui, o Instagram, YouTube, alguma coisa assim, e eu recebo uma enxurrada de vídeos de pessoas falando: eu não sou pastor, eu sou profeta, eu vim aqui foi para profetizar, e Deus está me mostrando isso, Deus está me mostrando teu nome, teu CPF, teu RG, e a Uhum. gente vê coisas mirabolantes, pessoas falando em outros idiomas, outros repetindo aquilo que outro já disse. Então, assim, a gente vê que tá uma confusão parecida até aquilo que estava acontecendo ali no contexto de Coríntios, parece, né? Sim. E Paulo fala: vocês têm muitos dons, mas estão vivendo uma bagunça muito grande, uma desordem muito grande. Mas se a profecia é algo que fala sobre a vida da pessoa, algo que é muito pessoal, algo que é da parte de Deus para alguém, como é que a gente poderia diferenciar isso dessa adivinhação? Boa. De alguma forma, assim, Paulo ele estabelece um princípio geral para qualquer manifestação espiritual, incluindo a profecia. É, 1 Coríntios 12, de 1 a 3, quando ele fala o seguinte, que as manifestações do Espírito vão levar a gente a exaltar Jesus como Senhor. Quais Sim, são os problemas dessas profecias, assim? Elas são performáticas no sentido de exaltar o pregador, exaltar o profeta, entre aspas, né? Então ele é o cara que domina os mistérios do mundo. Ele é o grande homem de Deus que vai saber todas as coisas. Tome até cuidado com ele, né? Porque assim, sim. ele tem um tipo um superpoder de saber as coisas e Aí tal, né? daquele que fala do profeta, né? E que pode até sofrer uma consequência. Então Sim, você vê, essa pessoa tem um ministério voltado para si, para o seu próprio ego, e está afastando as pessoas de Cristo. Então, assim, é um ponto muito grave, né? E, embora eu não tenha escolhido essa frase da placa aqui, ó, profecia não é adivinhação, mas ela sintetiza bem uma preocupação de um dos capítulos aqui do livro, que eu falo justamente isso, né? Profecia não tem o objetivo de ser um espetáculo de revelação de mistérios. Tem objetivo. Tudo que é falado numa profecia tem objetivo. sim, O objetivo é consolar, confortar e exortar e encorajar, e não é virar espetáculo. Revelar CPF não encoraja ninguém, sabe? Revelar o nome da rua que a pessoa mora, isso é espetáculo. Isso é mostrar que aquele suposto profeta é uma pessoa muito, né, com visões poderosas e tal. Então é chamar a atenção para si. Não é à toa que esses caras vivem em torno de dinheiro, né? Ou seja, a pessoa precisa pagar Pix para receber esse tipo de profecia, e sim, aí eles viram gurus. Outra coisa perigosíssima, nenhum profeta na Bíblia tem a função de ser guru. Guru em que sentido? Ah, tudo que eu vou decidir na minha vida eu tenho que consultar um profeta. Embora havia um pouco disso no Antigo Testamento na figura do sim. rei, mas o rei era como um representante da nação, ele estava ouvindo o profeta como palavra de Deus. Sim. Não tinha Mas isso palavra na é época, porque, né? exato, Tinha a Torá ali, né? tinha o Mas ainda tá. Pentateuco, É, mas a Bíblia estava sendo de alguma forma formada, né? sim, Uma sim, vez, uma vez que a gente está na Nova Aliança e a gente já tem as Escrituras, a gente já tem princípios para a gente seguir, e não tem essa que tudo que eu vou decidir na vida, eu preciso de um insight divino, né? Ah, eu devo comprar esse carro ou não? Se eu vou comprar, se ele é preto, ou ele é marrom, ou ele é verde.
Não, são decisões que a gente tem que tomar, né? E a gente vai tomar decisões na vida que são certas, que são erradas. A gente toma decisões certas que às vezes dão errado, né? E tudo isso não. E até o contrário, tem pessoas que tomam decisões erradas que ainda produzem coisas boas ali na frente. Mas não é porque produziu algo bom ali na frente que o princípio daquilo foi bom. Então, assim, a vida humana é uma vida de constantes decisões e Deus colocou essa responsabilidade na nossa mão. Não é para a gente estar buscando orientação aí o tempo todo, né? É como se fosse um guru, como se fosse um cartomante, né? Como se fosse uma espécie de feiticeiro mesmo, né? Que era a figura antiga do feiticeiro, era o orientador, né? Então, Sim. isso é bastante perigoso. As pessoas buscavam ali alguém para poder, né, saber o que é que poderia acontecer, quais seriam as prováveis consequências para cada uma das suas ações, né? É, Então, se eu fizer isso, o que é que pode acontecer? Se eu não fizer, quais serão as consequências também, né? E acho que isso é muitas vezes totalmente antibíblico, né? Isso é uma mentalidade pagã. O pagão que tinha essa ansiedade de ter o controle absoluto sobre tudo, sobre suas escolhas, porque ele sabia que qualquer escolha errada, ele poderia. Eu estou lembrando agora da história de Édipo, na filosofia grega, na mitologia grega, eu né? tô, Ele recebe uma profecia que ele mataria o pai e casaria com a mãe. E aí ele foge para uma outra cidade. No caminho que ele está fugindo nessa outra cidade, ele tem uma briga na estrada e ele mata o pai sem saber, porque ele não sabia que era adotado. E aí, quando ele chega na outra cidade, se apaixona por uma mulher que era exatamente a mãe dele. Ele não sabia que essa outra cidade era a cidade do nascimento dele. Isso é paganismo, é a mentalidade pagã de que o mundo é uma série de engrenagens que eu preciso ter ali uma decisão correta para, de alguma forma, ligar a engrenagem correta, que aí tudo vai dar certo. eu acho que também pode ser muito um medo também de uma punição divina, né? Digamos assim, Exato, rapaz, se eu fizer alguma coisa aqui, eu vou desagradar a Deus, Deus vai me punir, agora vai me castigar, as coisas vão exato, dar errado na minha vida, não vou prosperar, não vou ter sucesso, então é melhor me certificar, né? exato. Ou aquela pessoa, né? Imagina só, uma pessoa que abriu um comércio em março de 2020, né? Aí vem a pandemia, aí ele entra em falência, aí pensa, ai, se eu tivesse buscado uma profecia, né? Será que Deus não teria me livrado disso? Nossa. Sim, E ele é assim, às vezes a gente vai montar um negócio no lugar errado na hora errada. Acontece, a vida é assim. sim, sim. E os problemas, eles vêm na nossa vida, e eu acho que a Bíblia é clara, né? Em mostrar que eles servem para o nosso amadurecimento, né? Exato. E vem E sobre os justos e injustos, né? Vem sim, sobre todo mundo. sim, isso, verdade, verdade. E o que eu observo, assim, James, que é um problema que a gente tem vivenciado hoje, sabe? E eu acredito que talvez seja um reflexo de uma imaturidade espiritual, né? Uma falta de conhecimento também da palavra de Deus, e que as pessoas acabam, de fato, vivendo presas a isso, vivendo presas a essas profecias, buscando sempre alguém para estar trazendo alguma, né, revelação de Deus para eles para poder tomar decisões. Assim, eu conheço até alguns exemplos de pessoas que acabaram se frustrando até acerca de algumas profecias que elas receberam na vida delas, né? E assim, não se concretizaram, e aí a pessoa começou a entrar em parafuso. Nossa, mas Sim, Deus não falou isso? Deus não me disse isso, e agora? Por que ele está permitindo que isso aconteça, né? sim. Então, acho que isso pode também acabar gerando uma crise de fé em algumas pessoas, porque elas pautam a sua fé justamente em algo que está sendo dito por um homem. E muitas vezes é um mero desejo, né? Que a pessoa tem, ela ouve aquilo, ela está buscando uma confirmação do que ela já está almejando na vida, né? E aí Sim, se frustra. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A Bíblia, em momento algum, incentiva a gente buscar profecias. Olha que interessante. Ela incentiva a gente buscar o dom de profecia para a sim, gente ser um canal de bênção para outras pessoas. Isso a Bíblia incentiva. sim. Agora, Paulo a fala Bíblia, isso, né?
Paulo fala claramente, né? Acho que em Mas 1 Coríntios 14, né? Se não me engano, é 14:1 13. que 14 ele não é? fala isso. É. Só que não há nenhum texto bíblico incentivando a gente buscar profecias para receber, no sentido de ser alguém que vai ouvir a profecia. É interessante isso, Sim, porque verdade. mostra que Deus está mais preocupado em nos usar como canais de edificação do outro, do que estar buscando uma orientação sobrenatural para tudo na vida, né? Tem muito profeta aí que ele cria situações para que a profecia dele se cumpra, sabe? Então, assim, Sim, ou ele já sabe de situações, ou são questões mais óbvias, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. é, Eu fiz um vídeo recente sobre um político aí que recebeu a profecia que um dia será presidente do Brasil, segundo essa profecia, né? E a minha pergunta sempre quando eu vejo esse tipo de coisa é: por que que a profecia não veio quando ele não era famoso? Só depois que a pessoa. Questão lógica, né? Um dia, sim, provavelmente, ele vai ser candidato. sim, É uma sim. questão natural do processo político. Então, assim, é uma questão meio óbvia. E aí, não sei se você assistiu o filme Duna, Duna assisti o segundo, cara. segunda. Assisti o segundo, não assisti o primeiro. Não, mas é muito bom. Inverti a ordem, mas é bom, muito bom. É muito bom. O Duna é uma história sobre messias políticos, né? E é Sim, engraçado que tem profetisas. Só que as profetisas as sacerdotisas, que são profetas também ali em Duna, elas criam a situação. Então, sim, assim, sim, não é nada sobrenatural. Tudo que ela já previu é porque elas estavam criando aquela situação. Aí, quando eu assisto esse filme, eu lembro que tem isso até na igreja evangélica também. Em uma escala menor, é claro. sim, sim. Mas vai conduzindo ali para que as coisas Se venham encaixa. confirmar aquilo que foi dito, né? Então, Exato. e assim, acho que profecias genéricas, né? Uhum. Deus está me mostrando aqui que tem pessoas passando por crise financeira. Nossa, a igreja Sim. com 500 pessoas ali, com certeza alguém vai estar passando por uma crise financeira, alguém vai estar passando por uma crise no casamento, né? Então, eu Tem. acho assim, a profecia hoje tem se tornado banal, Tem. porque aquilo que é o sobrenatural de Deus é algo que não acontece com tanta frequência assim. Não que Deus seja limitado, né? Mas eu acho que o sobrenatural de Deus ele ultrapassa aquilo que é a esfera natural. Uhum. E recentemente eu até ouvi, não me recordo agora quem foi o pregador que estava falando justamente sobre isso, né? Que a profecia, se fosse algo que Deus usa a pessoa toda hora, o tempo inteiro naquilo ali, então ultrapassaria já a questão do sobrenatural, se tornaria algo natural. Uhum. Tem. Deixa de ser extraordinário, né? Sim, Vira, deixa de ser vira algo, extraordinário. vira algo do dia a dia. E Paulo fala claramente que os dons, não só a profecia, mas qualquer dom, ele é dado segundo a necessidade da igreja, né? Pode ter algum momento que a profecia não será necessária, naquela comunidade específica. Pode ter Sim, momentos que muitas profecias serão necessárias, né? Então tem isso. Então a gente tem uma situação assim que a gente tem que confiar, a gente tem que buscar, a gente tem que desejar. Às vezes a gente vê que os pentecostais estão deixando de buscar dons espirituais, isso é bastante ruim. sim, Mas ao buscar, a gente tem que confiar na soberania do Espírito, né? Que ele vai manifestar no momento adequado, quando for necessário, né? Para que a gente não force. E muitas vezes a gente vai ter algumas experiências que vai ser uma vez na vida. sim, Eu tenho uma mensagem aí no YouTube que eu falo sobre Paulo em 2 Coríntios 12, que é interessante que Paulo estava lidando com alguns superapóstolos na igreja de Corinto que se gabavam das grandes experiências espirituais que eles tinham constantemente. sim, E Paulo, quando ele vai contar a sua experiência espiritual intensa que ele teve, que foi o arrebatamento de espírito que ele teve, ele abre a experiência dizendo: Isso ocorreu há 14 anos atrás. Então, assim, não é algo. É como se Paulo já desse assim, uma pancada dizendo: Olha, o extraordinário não é algo que ocorre todo final de semana. sim, sim, Então, sim. ele já dá essa lição para eles. Agora, vamos lá, né?
você falou aí desse texto que Paulo fala que a gente deve buscar, né, os melhores dons, né, ali em 1 Coríntios, e ele fala sobre buscar o dom de profecia. Como é que hoje a gente pode fazer isso? Será que Deus ainda escolhe alguns como profeta ali? Olha, desde o teu ventre eu te separei, te designei as nações como profeta. A gente vê, né? Até alguns falando isso. Hoje funciona da mesma forma ou esse dom de profecia ele pode ser dado de forma diferente por Deus? Aí são duas coisas diferentes, né? Uma coisa de fato, eu posso ter um chamado para ser profeta no sentido de ser um pregador, e outra coisa diferente é ter o dom de profecia, né? Aquilo que a gente falou Sim, no sim, no início. início, isso. É, de- Independente do dom, se é o dom de ministerial de profeta ou se é o dom de profecia, e que não é sermão, né? Independente do dom, eu posso receber sem pedir. Eu posso receber até mesmo em algumas ocasiões de maneira pontual, até antes da conversão. Como assim, Antes da Gutierrez? conversão, Como assim? Pega Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho profético, verdade. tá? E ele era um pagão. Então, assim, Sim, por quê? Porque ser usado por Deus não quer dizer que você está tendo um relacionamento com Deus. Deus usou Ciro, Deus usou Nabucodonosor, Deus usou uma jumenta. Ser sim, usado por Deus não significa, em termos de comunhão com Ele, não significa nada. sim, As pessoas confundem isso. Então, qual é a coisa? É, eu não estou dizendo que ocorre sempre, que ocorre o tempo todo, mas tem exemplos históricos que ocorreram. Tá? Mas Paulo incentiva também que a gente busque. E o buscar é só por meio da oração mesmo. E aí, quando você vai para os evangelhos, Jesus fala muito em perseverança de oração. sim, E um desses contextos ali, no evangelho de Lucas, é quando Jesus fala, pedi, pedi e dá-se-vos-á, como está na Almeida, né? sim. Batei, batei, até que a porta Babu, se abre. Ali Jesus está falando do Espírito Santo, nesse sentido de poder, de dons, né? Então, sim, muitas sim, vezes a gente não recebe porque a gente ora uma vez, aí ora outra, aí daqui 5 anos eu vou orar de novo. Não tem consistência, não tem vontade, não tem aquela coisa assim, sabe? Puxa, eu quero receber isso, eu vou agarrar a perna do anjo, não vou deixar ele ir embora, tá? Sabe? Não, eu falo porque quando eu era adolescente estava buscando os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo, eu ia para a igreja às 6 da manhã orar. E eu era um garotinho ali de 12 anos. E ia com outros que tinham a minha idade. Então tinha nossa, uma vontade, sim. tinha uma intensidade de busca, né? Se não tivesse intensidade de busca, não vai ocorrer, né? Então, assim, E tem outra pô, questão da intenção também, né? Tiago fala isso, né? Pedis e não exato, recebeis porque pedis mal, pedis a mal. satisfazer os próprios deleites. Então, se a pessoa Mas, busca um dom para apenas para ter como destaque ela própria, então dificilmente Deus vai conceder aquilo, né? exato. Mas, como eu também falei, vai ter casos pontuais de pessoas que vão receber mesmo sem pedir. Sim, Também vai ocorrer. Mas é uma minoria. sim. É, bom, eu acho que uma pergunta também que muitas pessoas podem se fazer, né? É como saber que uma profecia é realmente da parte de Deus? Alguém veio ali, falou alguma coisa ó, acerca. Essas questões, esses questionamentos geralmente vêm acerca de algo para o futuro, né? Sim. Então, assim, como é que eu posso identificar que aquilo que aquela pessoa falou ali realmente é algo da parte de Deus ou não? Pois é, tem algumas profecias que a gente não vai saber, a não ser que Deus nos revele que aquilo é falso. Por isso que existe um dom chamado dom de discernir espíritos, que é também um tipo de profecia, porque Deus está revelando para mim algo que está oculto. No caso de Paulo, recebendo a palavra de adivinhação daquela menina, dizendo: olha aí os servos do Deus Altíssimo, os servos do Deus Altíssimo, e Paulo recebe um dom de discernir espíritos para mostrar para ele ali naquele momento que a menina estava endemoniada. E aí é um caso interessante,
de que você vê que até a forma como Atos registra isso é muito parecido com uma profecia. O que é uma profecia? É um tipo de profecia, uma derivação da profecia, o dom de discernir espíritos. Então vai ter casos graves como esse, que só uma revelação para mostrar que outra revelação é falsa, né? sim. Agora, de maneira geral, a gente pode observar alguns princípios. Essa profecia está ensinando algo contrário às escrituras? Tem coisa que é óbvia. Uma vez eu estava na igreja e uma irmã se levantou em profecia e eu não lembro exatamente qual era o conteúdo da profecia, mas o final eu lembro muito bem. No final ela falou assim: "E digo mais, ai daquele que julgar essa profecia." Nossa, Aí na hora, com essa frase, eu pensei, é falso, é falso. Porque quem manda julgar a profecia é a Bíblia. sim, Então, isso. assim, então, você tem esses sinais, assim, né? E outra, aquilo que a gente estava comentando agora há pouco, que são manifestações espirituais, e aí a profecia pode estar incluída também, de pessoas que estão só exaltando a si mesmos, ao seu ministério, estão se aproveitando financeiramente, abusando sexualmente. Assim, é espantoso, mas Sim, não foi uma, nem acontece. duas, nem três vezes que eu já ouvi histórias de pessoas que usam profecias para conseguir favor sexual. Sim. E Enfim, pessoas, vê né? direto manchetes em jornais aí, Então assim, ditos pastores sendo presos, né? Por exato. conta disso. Fora os que não são, porque tem os Sim, casos ainda mais graves, porque envolvem menores de idade, mas tem os casos que envolvem adultos, né? E não chega a ser um crime e tal, mas é um escândalo que a gente ouve falar de vez em quando. E o mais incrível é ver que tem gente que acredita nisso, né? sim, Então, assim, é bem. Ainda mais, eu tô falando aqui de adultos, né? Pessoas sim, adultas. Então, assim, é bem complicado. Outra coisa também é que a gente tem que tomar o cuidado de avaliar a profecia e, é claro, avaliar a vida do profeta, mas também com certo cuidado, não implicar com. Tem gente que implica com alguém e já acha que tudo que a pessoa faz não presta. Mas a avaliação da vida do profeta, de maneira geral, ela pode sinalizar algumas coisas, tá? Então, se aquela pessoa já tem um histórico ruim, por que que eu falo isso? Porque tem muita gente que é usada por Deus mesmo em profecia, mas é emocionado. Aí ele, sim, ele profetiza além do que Deus mandou. Então, é aquela pessoa que tem coisa que cumpre, que é legal, foi de Deus, e tem sim, coisa sim, que é na cabeça dela. sim. Aí você tem que ter meio que um discernimento. Ela está emocionada ou ela está sendo usada por Deus, né? Ou porque foi usada por Deus na semana passada, acha que tem que ser usada essa semana de É isso, novo, né? sim, sim, Então tem constantemente. constantemente. Então tem essas coisas assim. Mas nunca é fácil. Nunca é fácil de ser. Fora esses casos meio óbvios, assim. Mas cabe a gente ter maturidade, também não desprezar as profecias a priori, né? Eu desprezo tudo, eu acho que tudo tá falso e tal. É tanta coisa falsa que eu acho que tudo é falso. Também isso não é o caminho, né? Isso aí é, Sim, é algo também repreendido nas escrituras. Pra gente, quando Paulo fala examinar tudo e retém o que é bom, essa sim, frase a gente usa para muita coisa, né? Mas sim, Paulo está falando de profecia, né? Examinar isso, tudo e retende isso. o que é bom. Aquilo que é bom. Ou seja, ele mesmo está presumindo que em uma comunidade vai ter muita profecia que não é boa. E aí eu vou reter só o que é bom. Sim, sim. Assim, é um risco, né, também, para as pessoas viverem guiadas por isso, né? Bem, Eu acho assim, né, exatamente. aquilo que a gente já estava até falando mais cedo ali, né? E, infelizmente, por uma falta de maturidade, acabam seguindo constantemente aquelas profecias e às vezes não é algo realmente direcionado por Deus. Então, assim, como eu estava conversando um certo dia com um amigo, ele falando assim, cara, a gente só vai saber se a profecia realmente é de Deus se ela se cumprir. Ela não É, se cumprir, né? É algo que essa, não foi de Deus. mas isso só vai servir para profecia futurista, né? Sim, para profecia futurista, é isso. É, aí é uma questão mais fácil até, né? Mas tem profecias que demoram muito a se cumprir. Sim, verdade. Você vê quando Simeão profetiza para Maria,
no dia que Jesus está sendo apresentado, ou seja, no oitavo dia de nascimento de Jesus, Simeão fala o seguinte para Maria, só para Maria, ele não fala para José. Maria, uma espada atravessará a tua própria alma. Uma expressão bonita até. Ele está falando da morte de Jesus. Sim, Aquela profecia se cumpriu 33 anos depois. 33 anos depois, verdade. Sabe? Então, às vezes, tem que. É, Tem co... E isso é incrível também. Esse lado da profecia a gente pouco explora, mas é, tem muita coisa que Deus fala com a gente, não só por profecia, mas às vezes sim, numa pregação mesmo, às vezes numa conversa com alguém, né? Você sente algumas. E tem coisas que só depois de uma situação, você entende que Deus estava dando vários sinaizinhos ali, sim, várias sinalizações, e aí você entende que aqueles sinais que ele estava te dando não era necessariamente para você tomar decisões. É para você depois perceber que a mão de Deus estava em todo momento com você, assim, sabe? sim, É sim. mais uma percepção do cuidado de Do Deus, né? cuidado de Deus. Porque é isso que Maria passou, né? Porque aquele relato tão detalhado ali em Lucas, certamente foi a própria Maria que falou para Lucas. Então ela certamente só entendeu aquela profecia de Simeão depois que tudo ocorreu. É verdade, é verdade. Então, assim, a gente não pode desprezar profecias, saber que Deus ainda fala conosco Sim. por intermédio de profetas, né, ou por intermédio de pessoas que não são profetas, mas que ele pode utilizar no dom da profecia. Então, assim, eu acho que a gente tem que viver no equilíbrio, né, hoje, de não ir para o extremo de buscar tudo profecia ou para o extremo de eu não acredito mais em nada, eu sou agora um cessacionista, eu acho que Deus não fala, a Sim. profecia foi toda na palavra de Deus ali e acabou. Eu acho que a gente tem que buscar esse equilíbrio, então, né? A gente serve um Deus que se revela, né? Ele se revela o tempo todo. Embora a Bíblia, é claro, é a revelação por excelência, Sim, sim, é a revelação que regula as outras revelações, nenhuma outra revelação pode contradizer a Bíblia, mas Deus se revela por questões naturais também, Deus se revela na natureza. A natureza também é um caminho de revelação de Deus, né? A gente vê o próprio Cristo, né, que foi a revelação encarnada. Então, e os dons, as profecias, as palavras de conhecimento, um bom aconselhamento. Deus está falando o tempo todo, está se comunicando, está se revelando, né? E não só em palavras, às vezes num abraço de alguém, numa ajuda, né, de alguém. Deus ali está se comunicando dessa forma também. é isso aí. Gutiérrez, eu quero te agradecer por ter aceitado passar esse tempo com a gente, dividindo um pouquinho dos teus conhecimentos aí conosco. E queria que você fizesse as considerações finais, para que a gente possa estar encerrando aqui esse bate-papo de hoje. Maravilha. A minha consideração final ficou alguma dúvida? Leia esse livro aqui, ó. Vamos entender o dom da profecia Já hoje. estou com o meu aqui. Maravilha. Esse livrinho, apesar de pequeno, assim, eu tentei colocar nele toda a discussão acadêmica que existe sobre o dom de profecia, né? E tem um capítulo que eu gostei muito de escrever, que foi sobre a relação de Paulo com a profecia. Isso aqui foi o meu capítulo predileto. Até porque também foi o texto mais inédito aqui desse livro. Inédito no sentido porque os outros temas eu já tinha, de alguma forma, trabalhado também em outros livros. Sim, Não que o texto seja repetido, né? Mas os temas, às vezes, são temas mais repetidos, mas esse especialmente é totalmente inédito. Assim como o capítulo também de Jesus como profeta. Então, deixo essa palavrinha aqui de recomendação. Um livrinho barato, você acha aí na Amazon, por menos de sim. R$ 20. É mais barato que muito lanche por aí. Thierry, obrigado mais uma vez. Eu peço a Deus que continue te abençoando, te direcionando aí para que você continue sendo esse canal de bênção para a vida de tantas pessoas como você tem sido. Eu te conheci inicialmente ouvindo os podcasts ali do Bibotalk, né? Uhum. E aí depois a gente teve essa oportunidade de ter você aqui ministrando a palavra 2023 na nossa BJ e hoje aqui nesse bate-papo aqui que a gente pôde estar
falando um pouquinho sobre esse tema que é tão relevante para os dias atuais e para nós pentecostais, né? Eu acho que é de extrema importância. Que Deus te abençoe Amém. e só mesmo gratidão. Deus abençoe vocês aí em Feira de Santana e até uma próxima. Até. Isso aí, meu irmão. Vou jantar agora.